Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes 6, capítulo 6, versículo de 1 a 16, por favor. Vamos mais uma vez, para ficar bem bonito. Vamos abrir a sua Bíblia em Juízes 6, 1 a 16. Aí, muito bem. E não só fazer para abrir tudo, mas que durante a semana a gente possa ler, né? A Nilva mostrou para mim um vídeo falando dos benefícios, né, comprovados, o benefício da leitura da palavra de Deus, e não só uma vez por semana, como se fosse num culto. Você vem aqui no domingo à noite, ouve a palavra, lê a palavra, aquilo tem um certo benefício, e tem um benefício, mas nada comparado a você, a hora que isso daí começa 4 vezes por semana, se você tem acesso, se você lê durante 4 vezes por semana a Bíblia, o que a Bíblia produz. Depois, se você não tiver acesso, a Nilva pedir para os meninos colocarem nas redes sociais da igreja aí tudo aquele vídeo, que é muito interessante. Então, te incentivar a ler mesmo. A Bíblia é um remédio, a palavra de Deus, né, ela descreve a Bíblia como remédio, como lâmpada, como luz, como sal, como a palavra de Deus, ela é tudo aquilo que o homem precisa. Enquanto se procura tanta coisa para solucionar problemas, para resolver situações, se o homem se apegasse mais na palavra de Deus, meu querido, muitos dos problemas que o homem enfrenta, ele não enfrentaria, ou ele perceberia que é tudo muito pequeno, perto da grandeza desse Deus maravilhoso, e perto daquilo que Ele tem para realizar em nós e através de nós. Amém? Vamos lá, quero falar hoje sobre guerreiros no caos. Guerreiros em meio ao caos. A gente só existe guerra por causa de situações que se levantam em momentos que às vezes a guerra se faz necessário. E quando está tudo bem, às vezes não é necessário ter guerra. Mas são em momentos de dificuldades, em momentos de calamidade, em momentos de dificuldades que nós temos que guerrear, e eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo esse tempo. É um tempo de nós nos prepararmos para a guerra, uma guerra espiritual. Como eu falei quinta-feira, as nossas armas não são carnais, nós não vamos pegar espada, nós não vamos pegar armas naturais, revólver, sair na rua aí. Mas a palavra de Deus fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer todo o principado e potestade, tudo aquilo que de alguma maneira tem se levantado contra o conhecimento de Cristo, contra os valores de Cristo. Nós podemos, enquanto igreja, através da oração, através da comunhão, através do posicionamento nós como povo de Deus, nós podemos sim formar um grande exército, e um exército vencedor, porque na nossa frente está o general Jesus Cristo, que já venceu todas as batalhas, e junto com Ele, Ele nos faz mais do que vencedor. Amém? Vamos ler Juízes 6, de 1 a 16, por favor. De novo, os israelitas, o povo de Deus, eles fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos, dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo de Deus começou a viver meio escondido. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Era um caos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Eu falei sobre isso em Joel, quinta-feira. Era impossível contar os homens, o exército deles eram numerosos, e os seus camelos invadiam a terra dos israelitas para devastá-las, e destruía tudo. Pode continuar. Deu problema aí. Qualquer coisa eu vou na leitura aqui.
Estou armado aqui. Vou aqui, parei aonde? Qual o versículo que eu parei? No 6. Eu vou aqui. Versículo 6, você pode acompanhar aí. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, então, olha aqui o contexto. O povo de Israel estava vivendo um caos. Eles estavam sofrendo por causa de Midian, por causa dos exércitos inimigos. Eles estavam sofrendo na agricultura, na economia, nada. Para eles poderem comer, eles tinham que fazer esconderijos e plantações escondidas para tentar sobreviver. Por causa dessa situação, o povo de Israel, eles começaram a clamar. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, por causa dessa situação, Ele, o Senhor, enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito e da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Gideão estava malhando o trigo num tanque bem pequeno, num tanque de prensar uvas. Era um lugar bem pequeno, era para pisotear a uva, para fazer vinho. O trigo tinha que ser num lugar aberto, para quando ventasse, era todo um processo, mas como se eles fizessem isso num lugar aberto, apropriado, os inimigos viriam e iam roubar todas as coisas. Então, Gideão estava tentando, ele estava improvisando. O que a gente pode fazer? Vamos tentar esconder, vamos malhar, fazer o que a gente pode preparar na nossa comida, no lugar apertado, no lugar pequeno. A gente, é o que tem para fazer, é o que tem para hoje, vamos tentar fazer isso daí. Versículo 12, obrigado. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Isso daqui, olha só, quando Deus fala, você vai libertar, você vai destruir esse povo. Que povo? Aquele povo que parece um bando de gafanhotos, que não tem como contar, de tão numerosos, aquele povo, aquele exército que vem destruindo tudo, que destrói, que mata camelo, que mata ovelha, que não deixa nada, que rouba, que está arrebentando com a vida de vocês. Sabe aquele povo que vocês estão morrendo de medo, que vocês estão se escondendo? Eu estou te chamando e você vai lá e vai libertar Israel desse povo. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso daí na tua força. Como? Não, eu estarei com você. E você vai fazer isso como se eles fossem apenas um homem. Olha só, meus queridos.
É um texto assim que a gente fica assim, ó, numa situação terrível, numa situação de morte, de calamidade, uma situação, por isso que eu falo, guerreiros no caos, guerreiros em meio ao caos. Quando a gente passa por situações, por não dar ouvido, e essa situação o povo de Deus estava enfrentando, porque eles desobedeceram, eles não deram ouvidos aos conselhos de Deus, porque Deus já tinha livrado eles, Deus já tinha libertado eles, já tinha usado Moisés lá do Egito, Moisés com as 10 pragas, usando o poder maravilhoso, o exército mais poderoso da época, o poderio, o Egito caiu diante de Deus. Mas, daí esse povo diante da terra prometida, diante dos gigantes, que 10 espias ficaram morrendo de medo, mas Josué e Caleb falaram, não, subamos, nós vamos possuir a terra. Ah não, mas lá tem gigante, lá tem exército, lá tem muralha. O Senhor fez aquele povo, que não era o exército poderoso, mas eles eram o povo do Deus Todo-Poderoso. Eles entram e conquistam a terra, eles se tornam poderosos, eles se tornam vencedores, porque o povo de Deus é um povo que foi chamado a vencer, a conquistar. O povo de Deus não foi chamado para viver derrotado, o povo de Deus não foi chamado para viver escondido, o povo de Deus não foi chamado para viver em caverna, o povo de Deus foi chamado para ser cabeça e não cauda. O povo de Deus, porém, isso acontece quando o povo de Deus dá ouvido ao conselho dele. Quando pela fé escolhe fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E Deus falou, olha, vocês vão prevalecer, vocês vão entrar na terra, só que tem um detalhe. Cuidado, não vão adorar os deuses deles. Extermina tudo, porque senão vai ser armadilha para vocês. Vocês não vão ficar casando com as mulheres dele, vocês não vão se unir àquele povo, porque isso vai ser laço para vocês. Na hora que vocês menos perceber, vocês estão adorando os deuses deles, vocês estão, aquela cultura por enquanto vocês vão achar que, olha que feio, mas na hora que vocês menos perceber, vocês estão gostando daquela cultura, e aquela cultura vai ser a ruína para vocês, sem perceber, vai ser minado todo aqueles valores morais que foram incutidos na vida de vocês. Os seus filhos vão começar a ser atraídos por coisas que aqueles povos gostavam, aqueles povos, e o povo não deu ouvido. Não tem problema, que mal tem? Nós não vamos adorar, nós sabemos o que nós podemos ou não podemos. Acho que Deus está sendo muito radical. Eu acho que a gente sabe, nós somos grandinhos, nós somos crescidinhos, nós somos maduros, então nós sabemos o que pode e o que não pode, a gente sabe até onde vai, até onde não vai. De repente esse povo estava perdido na idolatria, estava prestando culto a Baal, estava fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha alertado. Cuidado, porque se vocês fizerem, eu vou entregar vocês para aquelas nações, e vocês de vencedores se tornarão derrotados. E esse povo se vê, e se lê Juízes, eles passam o pior tempo, porque eles estão lá naquela terra que era deles, mas eles estão cercados. Ora eles são atacados por Midian, outra hora eles são por outros, e aqueles povos que na verdade não poderia nem ameaçá-los se eles estivessem servindo a Deus, se torna aquele povo que massacra, que rouba, que vem, rouba a alegria, rouba os seus filhos, rouba o cereal, rouba o dinheiro, rouba a plantação, e faz com que o povo de Deus viva em cabisbaixo, viva correndo, viva escondido em caverna, viva desse jeito. Mas de repente, Deus vem e usa essas situações, porque quando a gente cai em si, quando a coisa começa a apertar, é hora que a gente
volta, será que eu errei? Porque você imagina se eles errassem, imagine se eles tivessem servindo outros deuses, eles sendo idólatras, eles não ouvindo a Deus, desobedecendo a Deus, e nada de ruim tivesse acontecendo com eles. Aí que eles abandonavam a Deus. Mas não, Deus usa, e eu tenho muito claro e convicto que é isso que Ele faz com cada um de nós. Nós passamos momentos altos e baixos, e muitas vezes os nossos baixos, na verdade, é Deus permitindo para que a gente volte os nossos olhos para Ele. Às vezes Deus permite a morte do rei Uzias, para a gente perceber e falar, será que, como que está? Será que sou eu? Será que eu não dei ouvido? Será que eu não ouvi os conselhos? Será que eu estou equivocado? E nesse momento, na hora que bate a enfermidade, na hora que bate um vírus, na hora que bate problemas, situações, na hora que bate um problema na família, na hora que bate um problema no casamento, na hora que bate um desemprego, na hora que bate um problema financeiro, na hora que bate alguma coisa, é a hora que a gente faz o quê? Nossa, a gente precisa buscar Deus, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de buscar socorro, porque até ontem estava tudo bem, e o que a gente fazia? Deus é bom, Deus é legal, mas a hora que a água bate na coxa, você bem assim, né? A hora que a água bate na coxa, a gente começa a ficar meio assim, e daí é a hora que a gente vai. Mas você sabe que Deus faz isso porque Ele, na verdade, Ele quer que a gente o busque. Ele quer que a gente, porque olha, o texto fala que diante disso, Israel começou a buscar. Malemar Israel começou a buscar, fala que Deus já envia um profeta. Meu querido, por isso que eu falo, Deus, para mim, eu não tenho dúvida que a gente está por viver o maior avivamento da história. Para mim, nós estamos para viver as maiores experiências, porque você vai perceber que depois de toda dificuldade, depois de toda escravidão, depois de toda dor, depois de toda dificuldade, Deus responde a oração, e depois da resposta vem livramento, vem poder, vem milagre, vem coisas sobrenaturais, e é isso que aconteceu. Mas para isso tem que se levantar guerreiros. Para isso, e aqui eu quero começar falando, por não dar ouvidos a Deus, Israel passa por um período de muita dificuldade, humilhação, medo, insegurança. Por conta disso, Israel passa a clamar a Deus. Eu vejo um tempo desse, mas eu queria falar o seguinte: momentos de calamidade são momentos de clamor, e momentos de dificuldades, momentos de clamor, são momentos que Deus levanta profetas, são momentos que Deus levanta guerreiros, são momentos que Deus desperta homens e mulheres para fazer a diferença. Você vai perceber em todas as histórias, pega os homens e mulheres da Bíblia, pega os homens e mulheres da história, pega os pastores, pega os heróis da vida real, não da ficção, pega da onde eles surgiram, de momentos de calamidade, em momentos de dificuldades, aonde as pessoas falam, e agora, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Levanta alguém, e para mim, Deus está por trás, chamando, desafiando, e eu vejo que o Senhor está aqui em Pirajuí, falando, pessoal, vamos, é o momento da igreja, é o momento de você se levantar, sabe aquilo que você sonhava 5 anos atrás, sabe aquele ministério, sabe aqueles sonhos, sabe aqueles desafios que você sonhava, esse é o momento, chegou o tempo de você desabrochar, chegou o momento de você levantar do teu lugar, chegou o momento de você sair da caverna, para viver o mais de Deus na sua vida. Momentos de calamidade são momentos de que o Senhor usa para levantar heróis, meu querido. Então, eu pergunto, será que esse ano está propício para se levantar profetas? Será que esse ano está propício para se levantar guerreiros?
Será que esse ano está propício para nós vermos a Deus e começarmos a ter experiências com Ele? Será que esse ano é o ano realmente do romper, de nos levantarmos? Porque todas as vezes que o povo de Deus passou por dificuldades, foram esses momentos que grandes homens de Deus e mulheres também se levantaram. E eu creio que esse é o momento que Deus quer te levantar. Esse é o momento que Deus quer te levantar aqui, mas eu quero dizer, esse é o momento que Deus quer te levantar na tua casa. Esse é o momento que Deus quer te levantar na tua família. Esse é o momento que Deus quer te levantar no teu trabalho. Esse é o momento que Deus quer te levantar na tua cidade. Esse é o momento que Deus quer te levantar. Isaías, como eu falei, estou falando muito sobre Isaías. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que vem uma voz: quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? A quem enviarei diante dessa nação corrompida? Diante dessa nação que tem os lábios impuros, que de alguma maneira está totalmente perdida na idolatria? Quem há de ir por mim? De repente levanta um lá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu quero dizer que hoje Deus está falando: quem há de ir por mim nesse período de confusão, nesse período de tanta falação, nesse período de tanta corrupção, nesse período de tanta confusão, de tantas coisas sendo ditas? Quem vai se levantar para falar da minha palavra? Quem há de ir por mim levantar e falar: existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Quem há de ir por mim? Eu vou dizer: eis-me aqui. Eu quero ser um Isaías. Meu querido, esse é o tempo de nós nos levantarmos. Nós precisamos. Neemias, num tempo onde o povo começou a chorar, não tem templo, não tem, está tudo derribado, está tudo caos, e Jerusalém como está? Todo mundo chorando. É triste olhar para Jerusalém, é triste ver o que aquela cidade santa, a cidade que outrora foi a menina dos olhos de Deus, aquilo que Deus, a promessa de Deus, hoje está um montão, está destruída. De repente Neemias fala: eu vou lá construir, eu vou. Sabe, meu querido, isso não é pretensão nenhuma, porque de nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de nada, de fazer nada, mas Deus está à procura de homens e mulheres que tenham coragem de falar só uma coisa: eis-me aqui. Eu não tenho condição, porque é uma grande obra. Eu jamais teria condição de reconstruir o templo, de reconstruir uma cidade, mas eu vou no nome de Jesus. Eu jamais teria condição de enfrentar um Golias, mas o Golias vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra Golias no nome do Todo-Poderoso de Israel. Nós precisamos nos levantar nesse tempo, sabendo que nós sim, no momento de caos, eu estou me alistando para um exército, eu estou me colocando, eu sou um guerreiro, eu vou me alistar nesse exército, eu vou ser o profeta, eu vou ser alguém que vou falar, não porque eu sou bom, não, mas porque eu sou fraco. Mas a palavra de Deus fala que, diga ao fraco o quê? Eu sou forte, forte sou. Então, se eu sou fraco, Deus fala para mim: é para você mesmo. Você é fraco, mas você não vai na tua força, você vai na minha força. E nós, nele, nós somos mais do que vencedores. Meu querido, mas quem que o Senhor busca levantar nesse tempo? Se nós estamos vivendo um tempo de caos, e o tempo de caos é o tempo que o Senhor usa para levantar homens e mulheres. Quem que o Senhor usa para levantar? Versículo 11 e 12, por favor. O Senhor levanta quem tem feito mesmo nas limitações. O Senhor usa, levanta, chama, se apresenta para quem mesmo na limitação, mesmo na dificuldade, mesmo no pouco, tem feito alguma coisa. Ele não vai, porque tem gente que fica assim: tá, eu quero, então tá aqui,
Tá, eis-me aqui, Senhor. Aonde? No sofá, em frente ao Zap. Daí, estou vendo Deus usar o outro, Deus usa todo mundo, está vendo? Por isso, não adianta, eu fico lá, estou vendo o outro fazer. Deus não me quer. Deus não te quer por quê? Porque ser mas eu estou esperando eu receber uma unção para eu falar, para eu profetizar. Enquanto eu não recebo nada, eu não posso fazer. Enquanto eu não recebo um dom disso, um dom daquilo, enquanto eu não sei tocar, enquanto eu não sei pregar, enquanto eu não sei falar, eu não posso fazer. Então eu fico esperando. Enquanto Deus não resolveu o problema do meu marido, enquanto Ele não resolveu o problema, enquanto eu não tiver as condições favoráveis, eu não tenho o que fazer. Eu quero dizer que Gideão, mesmo com as condições desfavoráveis, ele estava lá fazendo o que cabia a ele. Nós estamos em meio a uma pandemia, somos cheios de limitações. Quando pensamos em voltar aqui, comecei a pensar, nossa, mas pensou, não poder cumprimentar, ter que ficar com máscara. A gente começou a pensar nas limitações. Quando a gente pensou, não vai poder fazer célula, vai ter que fazer célula online. E daí como que vai ser? A gente começa a pensar nas limitações, a gente começa a desanimar. Mas não, a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Sabe, meu querido, sabe quando Deus vai começar a nos usar no grande? Sabe quando Deus vai nos levar a matar Golias? Sabe quando Deus vai nos levar a matar Golias diante de uma nação, para todo mundo ficar, Davi matou, olha Davi. Sabe quando Deus vai nos levar? Quando lá no particular, no escondido, nós lá estaremos sendo fiel, enfrentando o leão, sem ninguém ver, enfrentando o urso, sendo fiel, para proteger a ovelhinha do pai, sendo fiel, mesmo sabendo que o pai não me valoriza, mesmo sabendo que ninguém está vendo, mesmo sabendo que ninguém está me valorizando, mesmo sentindo desvalorizado, eu sei que eu vou continuar sendo fiel a Deus, eu vou continuar sendo fiel ao meu pai, eu vou continuar fazendo o que cabe a mim, porque se eu for fiel aqui, o Senhor vai ver e vai me colocar sobre o muito. Tem muita gente que fica esperando o muito e nunca virá o muito, porque não foi capaz de fazer no pouco. Sabe por que José chegou no palácio? Porque ele foi fiel enquanto era escravo. Porque enquanto escravo, ele fez o melhor dele. Ele fez enquanto preso, enquanto presidiário, enquanto lá na limitação. Não, eu tive um sonho, Deus mostrou que vai me colocar numa posição de governo, eu vou ser rei, então um dia só vou exercer o dia que... Não, meu querido, e às vezes a gente fica assim, não, eu vou ser o melhor pregador no dia que eu tiver um público de 100 pessoas, não, você tem 2 discípulos, já fale como se estivesse falando para 2.000 pessoas, fale para essas 2 pessoas, fala assim, meu Deus, eu quero que amanhã depois Deus vai te colocar para falar para 2.000 pessoas, sabe, comece a valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. O que eu tenho? Eu não tenho um campo aberto, eu tenho um negocinho desse tamanhozinho, mas com esse negocinho desse tamanhozinho, eu posso produzir trigo para alimentar a minha família, as pessoas, então eu vou fazer, eu não vou ficar esperando, é o que eu tenho, em nome de Jesus. Davi, como eu falei, exemplo do leão, o urso, Deus conhece o nosso coração, meu querido, e muitas vezes, a gente fica esperando, e a gente se decepciona e se frustra com o pastor, se frustra com o patrão, se frustra com o pai, se frustra com todo mundo, porque a gente não se sente reconhecido. Na verdade, às vezes, porque Deus aparece para o outro, Deus aparece, Deus faz com o outro, e Deus, porque você vê a sensação, a frustração de Gideão, ele falando assim, e é o próximo ponto, eu quero que a frustração de Gideão e a nossa frustração, versículo 13 e 14, por favor. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que
Nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. O que Gideão está fazendo é o seguinte, porque Deus chega para ele e fala, se apresenta diante dele, fala, Gideão, eu estou vendo que você está sobre o pouco, então você é valente, você está sendo sobre o fiel no pouco, eu vou te colocar diante daquele exército e você vai livrar Israel. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor está com a gente mesmo, por que a gente está sofrendo tudo isso? Por que a gente não está vivendo o que Moisés viveu lá no Egito? Por que a gente não está vivendo o que Josué viveu, as conquistas? Sabe, ele começa a mostrar as frustrações, e eu quero dizer que muitas vezes a gente está assim, a gente ouve uma palavra dessa, a gente fica e fala, então tá bom, daí a gente já começa a se comparar, então, mas eu estou fiel, eu estou fazendo, mas, está vendo, eu não estou vivendo ainda o que o outro pastor vive, eu não estou vivendo o que aquela igreja vive, eu não estou vivendo aqueles milagres, eu ouvi o testemunho do outro, parece que o outro sempre recebe o milagre, a cura, e parece que eu nunca recebo. A gente começa a se frustrar e fica perguntando, cadê o Senhor? Cadê o Senhor de Moisés? Cadê o Senhor de Josué? Se o Senhor está conosco, e aqui vai, pastor Marinho, o Senhor tem falado tanto sobre esse Deus de milagres, o Senhor tem falado tanto sobre tudo aquilo que Deus está fazendo, e por que às vezes eu não estou conseguindo enxergar, porque eu não estou vivendo isso no casamento, porque eu não estou vivendo isso, algumas coisas, e a gente olha do lado aqui, às vezes tem o vizinho está vivendo, outro já viveu, e a gente começa a se frustrar. Meu querido, para a gente viver o que Deus tem para nós, a gente primeiro precisa parar de olhar para os outros. O que Deus tem para mim, é para mim. O que Deus tem para o outro, é para o outro. E a gente tem que parar, a gente só vai viver o presente, quando a gente parar de olhar para o passado. Se eu quero viver aqui nessa igreja, algo extraordinário, eu vou precisar parar de ficar olhando para a igreja de Marília. Não, porque lá eles viveram, lá posso olhar, me inspirar, mas em algum momento eu vou falar, não, eu não quero mais ficar olhando, contando os testemunhos de Marília, eu quero viver os testemunhos da PIB de Pirajuí, eu não quero mais falar da igreja do Amazônia que eu amo, mas eu quero falar da igreja PIB de Pirajuí, dos testemunhos daqui, eu quero parar de falar do que Deus fez com Billy Graham, do que fez com esses grandes homens de Deus, eu quero começar a ter as minhas experiências, você tem que começar a ter as suas experiências, Deus está nos chamando, Deus não faz acepção de pessoas, o que Ele realizou com Josué, com Moisés, Ele está falando para Gideão, agora é a sua vez, e o que Ele está falando para nós aqui, para de ficar olhando do lado, para que eu fiz com o teu tio, com o teu pai, com a pessoa que você conhece, agora eu estou te chamando, e falando, é a sua vez, eu quero fazer com você agora. Eu sinto muito isso, eu sinto que chegou a nossa vez, e para isso a gente precisa deixar as frustrações e começar a viver aquilo. Agora, como que nós vamos começar a viver isso? Esteja disposto a ir além, seja fiel no pouco, porque Gideão tinha o necessário, ele estava lá, já o pouco ele estava fazendo, mas o que Deus estava falando, tudo bem, você está aí agora chegou a hora de você sair daí, ir lá para a batalha, ir lá enfrentar o exército, porque Josué, Moisés, esses que você está falando, cadê o Senhor, o que o Senhor fez lá com aquele povo, por que o Senhor não está fazendo agora? Deus não falou, mas Deus podia falar assim, sabe por que eu fiz com eles? Porque Moisés saiu do deserto e foi lá no Egito encarar o faraó. Josué, sabe por que Josué viveu as conquistas que viveu? Que ele saiu do deserto e foi encarar as muralhas e os gigantes.
Você quer viver o que eles viveram? Sai desse tanquinho que você está e vai lá enfrentar os exércitos, que você vai ver o que eu vou fazer com você. Você quer viver o que lá no passado viveram? Então escolha, decida ir além, porque eu quero dizer, o nosso Deus é um Deus que nos convida a ir além. Deus tem nos convidado, tem convidado essa igreja a ir além. Ele tem falado conosco, tem trazido mensagens, tem falado comigo. Ele tem falado: Marinho, você está feliz? Eu estou feliz com o que eu estou vivendo, mas você não quer mais? Eu quero mais. Então você está disposto a ir além? Você está disposto a enfrentar, a correr risco? Porque daí eu começo a falar: não, Senhor, mas eu sou pequeno. Eu começo a falar igual o Gideão: então você não quer viver o que Moisés viveu, então você não quer viver o que esses pastores vivem. Esses dias eu estava conversando com a Nilva, a cada vez que e eu admiro e eu me inspiro nesses homens, mas cada vez que a gente ouve algumas histórias, a gente começa a entender porque esses homens vivem o que eles vivem. A gente vai lá num pastor, a igreja dele está com 7.000 membros, tem uma história de 20 anos, a gente acha que foi assim, ele acordou, de repente, Deus derramou uma chuva lá e de repente a igreja estava com 7.000 membros. A gente não imagina, a gente não tem ideia de quantos exércitos eles enfrentaram, de quanto faraó eles tiveram que ir lá tremendo, falando: Deus, eu não tenho condição, mas o Senhor está mandando, eu vou, quantas vezes? E a gente às vezes quer lá: eu quero ver o mar vermelho se abrir na minha frente. Então vai lá, vai lá. Não, mas daí, e se ele não abrir? Então, mas daí, você quer experimentar, quer ver o mar vermelho se abrir, mas você não está disposto a ir além, a pagar um preço, a subir a montanha, a ouvir a voz de Deus, a tremer, ao primeiro som da voz de Deus, você já começa, tudo começa a correr. Vamos ver milagre. Primeira enfermidade, a gente já começa: não, deixa quieto esse negócio de milagre. A gente dá um passo, a hora que começa a apertar, a gente vem aqui, profetiza e fala, daí aumenta 3 casos, a gente já fala assim: será? Acho que a gente está fazendo errado, né? E daí Deus está falando assim: você quer ir além ou não? Você vem para a igreja com um propósito: eu quero restaurar meu casamento. Mas daí você vem assistir um culto e se enche de festa, chega na tua casa, já discute, já fala: tá vendo, não adianta. Mas você quer ir além ou não? Você quer viver um milagre? Você está disposto? Você tem um problema no trabalho: eu quero depender do Senhor, eu quero experimentar o teu milagre. Foi mandado embora. E agora? Mas você não quer aprender a depender do Senhor? Você não quer viver os milagres? E eu quero dizer, meu querido, eu tenho cada vez mais, Deus tem me enchido de fé através de testemunhos. Cada vez que eu deixo de pregar, cada vez que eu termino a pregação, durante a semana, eu converso com um, eu converso com outro, chega um testemunho, de alguma maneira, algumas mensagens, Deus fala assim: é isso daí, está vendo? Eu estou fazendo, continua assim, você está no caminho certo, é isso eu estou fazendo. Continue exercitando isso, continue exercitando a tua fé, continue levando esse povo a também crer, porque eu quero que esse povo me conheça o Deus o mesmo Deus que foi ontem, hoje e é para todo sempre. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que mandou maná durante 40 anos para o povo no deserto é o mesmo Deus hoje que pode te prover, que pode te alimentar, que pode guardar. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo no terceiro dia é o Deus que pode ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Esse é o mesmo Deus. Nós precisamos viver, experimentar e crer nisso. Porém, nós precisamos estar dispostos a ir além, porque senão nós vamos ficar igual assim: Senhor, se o Senhor estivesse com a gente viveria isso. E Ele está falando assim: você só não está vivendo porque vocês não querem sair da caverna, porque vocês não querem ir além. Gideão, se você quiser experimentar o que você está falando que lá no passado eles experimentaram, se você estiver disposto a experimentar,
eu estou disposto a bancar. E eu quero dizer isso, igreja, PIB Pirajuí, você que entrou hoje aqui, se você estiver disposto a ir além com Deus, a experimentar os milagres, as maravilhas, o mais de Deus na sua vida, eu quero dizer que Ele está disposto a bancar. Seja fiel no pouco. O que eu começo a fazer? Comece a fazer aquilo que cabe a você, porque Ele precisa te visitar, Ele precisa falar, Ele está falando, mas você precisa começar a fazer aquilo que cabe a você. Hoje, qual é o lagar que você, qual é o tanquinho teu? Comece a usar o teu tanquinho, comece a usar a tua palavra, a tua voz, o teu jeito. Eu falei esses dias, eu falando sobre a ferramenta que cada um tem, meu pai falando, a gente fez meu pai, 80 anos, joga futebol, ontem foi jogar futebol, e vai jogar até com 100 anos, se Deus quiser. E eu falei assim, pai, senhor se a gente tivesse como fazer um cálculo de quantas pessoas ele já levou para a igreja através do futebol, eu acho que daria umas 20 igrejas dessa. Pessoas que ele vai lá no futebol, o jeitinho dele, está lá, daí termina no intervalo, ele conversa com outro pessoal, pastor, não sei o que e tal, daí no intervalinho ele chega, ele fala, convida com um, fala com outro, e o pessoal acha ele bonitinho, né, cabeça branca, mas não é de hoje não, isso daí é sempre, na Igreja Batista do Redentor, em Bauru, ele ganhou um time de futebol, amador lá, os paranaenses, um dia às vezes traziam, era da esquina de casa lá, morava lá, ele começou a jogar com esse pessoal lá, e daí tinha acho que uns 6, 7 irmãos, tudo bom de bola, era o time do Redentor lá, do amador do Redentor, daí tinha uns 2 primos, 3 primos, amigos, tudo, ele começou a jogar com esse pessoal, esse pessoal inteiro foi para a igreja, esse pessoal, a família, daí foi orar, e foi a família inteira, tudo daí, resumindo, o time da igreja lá, ficou, todo campeonato que tinha da igreja, você ganhava todo o troféu, e então, com a ferramenta, com aquilo que tem, o que você tem? Você joga bola? Usa para evangelizar, você dança, você tem facilidade de falar, você tem um monte de amiga, você tem um monte de amigo, você sofreu já, e assim é para a próxima não perca quinta-feira que vai ter um negócio muito legal aqui, mas use aquilo que você tem, se aliste nesse exército, porque Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida, Deus está levantando um exército aqui, e vai fazer grandes coisas. Gente, essa história não termina, eu vou continuar. A história é maravilhosa. A gente vai perceber o que Deus fez por causa de um homem. E a gente vai perceber, a gente já tem percebido o que Deus tem feito através de um homem, através de uma mulher. A gente já tem visto aqui nessa igreja o que Deus tem feito através de um jovem, através de uma jovem, através de um líder, através de uma família. E eu quero dizer que é só o começo. Se coloque diante de Deus. Aprenda que há momentos de crise, momentos que você tem passado, é um momento propício que Deus usa para levantar guerreiros profetas. Deus está chamando você. Aprenda que o Senhor levanta quem tem feito, mesmo que na dificuldade, mesmo que em meio às limitações, Ele faz, Ele é fiel no pouco. Aprenda que, mesmo em meio às frustrações, esteja disposto a ir além. E por último, estarmos prontos para a guerra, não só nos livra do que podemos perder. Guarde bem, dá para projetar aí, deu para colocar essa frase aí? Estarmos prontos para a guerra, não só nos livra do que podemos perder, mas nos possibilita conquistar o que nunca conquistaríamos. Eu vou repetir de novo, está lá. Estarmos prontos para a guerra, não só nos livra do que podemos perder, porque
Israel, o povo de Israel estava perdendo ali tudo que eles tinham, alimento, o gado, famílias, e a palavra de Deus fala que o ladrão, que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que nós precisamos nos preparar. Ele tem tentado roubar, destruir famílias, vidas, ele tem feito tantas coisas, e às vezes o Senhor está nos chamando para guerrear, está nos levantando. Vamos nos preparar. Você é um guerreiro, você é um vencedor. Não é para você ficar só chorando, não é para você ficar, ai, e agora? E não, você é um guerreiro valente. Você tem maior é que está em você. Deus te chamou para ser um vencedor, e você vai viver só perdendo, só sendo saqueado, só sendo roubado. Não, se prepare, porque você vai deixar de perder tudo aquilo que o inimigo tem roubado da tua vida. Mas não só isso. Estarmos prontos para a guerra não só nos livra do que podemos perder, mas te possibilita conquistar o que você nunca imaginou que poderia conquistar, meu querido. Quando você se prepara para a guerra, Deus tem grandes vitórias, conquistas ainda, coisa que se você não tivesse, se ficasse só no teu cantinho, não, eu vou me alistar. Sabe o que Deus tem para você? Você experimentar o que é ir para uma guerra, meio assim, eu sou fraquinho, eu vou enfrentar uma multidão, e de repente você vê o que Deus faz com você, de repente você vê essa multidão cair, você vê o impossível acontecer, você vê muralhas cair, você vê o mar vermelho se abrir. Você tem noção que é se colocar, você de repente ter coragem, falar assim, olha, vai, se é tu, Jesus, manda eu ir contigo sobre as águas, pode vir, começar a andar sobre as águas. Você tem noção do que é experimentar? Você se preparar, Jesus fala assim, olha, vão de 2 em 2, entrem nas casas, expulsem os demônios, curem os enfermos, faça isso. Fala que eles foram em Mateus 10, lá, Lucas 10, e daí eles estão indo lá, e eles voltam regozijando, eles voltam felizes, eles voltam alegres, falando, Senhor, tudo que o Senhor falou, os demônios eles se sujeitam, a gente ora e os enfermos são curados, eles voltam. Se eles não se preparassem, se eles não aceitassem, eles jamais iam experimentar. Eu quero dizer que Deus tem coisas tremendas aguardando para dar para você. Deus tem bênçãos incríveis para você experimentar. Talvez Deus tem salvação na tua casa, na tua família, nos teus amigos. Deus tem pessoas, profetas a levantar por causa do teu testemunho. Deus tem pastores para levantar através do teu discipulado. Deus tem grandes coisas a realizar através do teu alistamento. Então o que você está fazendo? Parado ainda num lugar? Se levante, aceite o desafio de ir além e experimente tudo aquilo que Deus tem para realizar e fazer na tua vida, e você vai ser feliz, vitorioso, vai experimentar não só a restauração de tudo aquilo que você perdeu, mas Deus vai te dar 10 vezes mais de tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Louvor aqui à frente.